Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Mulheres no Mundo de A a Z. Hoje a gente está aqui, olha, com uma paleta nova de cores, estamos lançando aquele rosinha tradicional, né, do público feminino. Estamos com esse pano de fundo hoje, inaugurando, espero que vocês gostem. Foi feito tudo com muito carinho e a gente está evoluindo day by day, passo a passo. Eu estou aqui mais uma vez com a Isa, da Talentos Internacional. Aliás, Isa, eu queria te falar uma coisa. Já me perguntaram no Instagram o que motivou a gente de fazer esse podcast. Então, eu acho interessante explicar para quem está chegando agora, para a gente informar que esse podcast nasceu, é um projeto da Talentos Internacional, um projeto seu, né? O convite veio da Isa para eu participar, porque eu sou jornalista, tenho essa pegada um pouco mais de entrevista, né, nesse formato, e essa parceria está indo super bem, a gente está caminhando, e a gente espera aí chegar, alcançar os nossos 1.000 seguidores aqui no nosso YouTube. Então, aproveita e peço aquele joinha, se você está gostando. Se também não estiver gostando, não tem problema, manda para a gente uma sugestão de pauta, de tema que a gente possa estar trazendo aqui e apresentando para vocês. Mas eu tenho certeza que você está gostando, então dá aquele joinha, dá aquele like para a gente, que aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai levar para mais e mais pessoas. Mas sem delongas, porque hoje o tema é muito bom. A gente está de novo aqui com a Raquel Cruz, lá de Portugal, from Lisboa. A gente vai falar mais uma vez sobre a imigração, só que dessa vez não para Dubai, mas para Portugal, né? E a gente vai querer saber da Raquel tudinho sobre as terras portuguesas, como é que está, como é que as coisas estão, porque tem chegado muitas notícias, algumas boas, outras ruins, então a gente vai saber o que é verdade e o que é mentira. Mas antes disso, eu queria dar assim aquele boas-vindas, como sempre, para minha parceira Isa. Fala, Isa, fala aí com os seguidores. Olá, pessoal. Nossa Aqui do audiência. lado, exatamente. Contando um pouquinho o motivo. Aqui tudo bem, eu estou no Canadá, continuo aqui. E aí, o motivo do podcast, bem abreviando, é essa coisa de trazer mesmo a mulher para um momento de empoderamento, do que ela pode fazer, para onde ela pode ir, independente de qualquer idade, de língua, de não ter aprendido ainda uma língua, de se jogar mesmo, de se sentir valorizada. Porque o que a gente vai perdendo algumas, com o tempo, é achar que não pode, a gente pode tudo. E a talentos, como diz, ela busca justamente esses talentos. Que talentos que estão escondidos em cada mulher? O que é que cada uma pode fazer? Então, assim, e o motivo do convite da NET não poderia ser diferente, é muito especial, porque ela está aqui sempre no meu coração, a gente desenvolveu uma afinidade maravilhosa. Fora essa voz, esse equilíbrio que ela tem, que às vezes me falta. Ok, Adoro. Raquel, seja bem-vinda a esse momento que a Obrigada. gente está ansiosa. A gente já fez um podcast anterior, mas não saiu legal e a gente sentiu, porque eu acho que foi um dos melhores, foi o seu. E não Sim, podia ficar assim, indefinido, inaudível, que foi o que aconteceu com a gente. Mas é aquilo, como a Nete falou, a gente vai se melhorando, melhorando. aos Seja pouquinhos, é bem-vinda. verdade. Raquel, então, vamos embora logo para o nosso Vamos tema embora. do Estou dia de super hoje. ansiosa. Seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer Obrigada. sempre estar com você aqui. Você é super inspiradora, já te falei isso. E linda como sempre. E aí eu queria que você já começasse falando assim: imigrei, fui para Portugal depois dos 40, com cara de 30, com cara de 20, mas fui É, para Portugal depois dos concordo. 40. E aí fala para gente o que te motivou. Vamos começar logo. Como é que foi esse movimento, nessa virada de chave? Boa tarde, olá. É um prazer, é uma honra muito grande estar mais uma vez nesse podcast. A primeira coisa que eu quero fazer é parabenizar vocês duas, Isa e Anete, né? Anete, você tem aqui uma presença de palco, uma força nessa entrevista maravilhosa. E a Isa, ela nos surpreende com essa irreverência que ela tem, com esse jeito, né, bem Brasil. E o fundo tá muito legal.
Eu adorei, Obrigada. as cores estão muito bacanas aí, então estou me sentindo assim bem em casa. Sim, eu imigrei, né, depois dos 40 e eu também fiz agora dei uma entrevista justamente sobre isso, né, sobre essa questão da mulher após os 40 e justamente numa transição de carreira. Olha só o que eu fui arrumar para a minha vida. Mas a resposta, já vou responder alguma coisa que não me arrependo. Não me arrependo, não me Aqui tem uma arrependi. perguntinha lá. Valeu a pena, Raquel? Então não se arrepende, né? Não me arrependo mesmo, faria tudo de novo e continuo aqui. Estou em Portugal, vivo na capital Lisboa, né? Já vivo aqui há 8 anos, né? E posso hoje contribuir com muita gente no sentido Nossa, de Raquel, como 8 anos foi já. já há oito Parece que anos. foi ontem, verdade, amiga. 8 anos e posso contribuir com a minha experiência, né, Anete, Isa? Isso é Não vou importante. colocar, não vou colocar uma regra geral, porque realmente existe uma experiência pessoal para cada um, né? Cada um tem sua Com certeza. experiência, né? Cada um tem Dentro sua jornada. É da verdade. imigração. E o que te motivou? Que assim, ó, tô no Brasil, dei uma virada de chave e falei, olha, para mim já deu, quero buscar novos espaços, novos horizontes. E aí foi parar em Portugal. Foi buscar uma nova oportunidade de trabalho. O que te motivou? Resumidamente, foi exatamente isso. Eu sempre fui cabeleireira, né? De profissão, cabeleireira, adoro o mundo da estética, da imagem pessoal, e me formei em administração. No meio do caminho, fui trabalhar para administração, entrei para administração pública, e chegou uma hora que aquilo já não era o que eu estava fazendo mais na minha vida, não era o que eu gostava, aquele trabalho totalmente burocrático. Mesmo eu sendo cabeleireira, que eu nunca abandonei essa profissão que eu amo, né? É o que me move sempre. E aí eu falei, não tá mais. Então veio também uma outra situação, que foi a crise no estado do Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro entrou numa decadência política e financeira. E nesse exato momento eu tomei uma decisão. Eu falei, eu preciso dar um passo a mais. E veio aquela questão, fui assaltada por aquela, falei, o que eu faço? Eu já tinha vindo a Portugal 2 vezes, né? Então, Uhum. foi dos países que eu já tinha visitado, eu achei que era o mais que eu conseguia, que eu vislumbrei uma oportunidade, e eu falei, é para lá que eu vou. Estudei alguns passos, na segunda vez eu já tinha dado uma sondada, olhei, e aí me programei para poder estar em Portugal durante um período. E aí a motivação mesmo que me fez vir para Portugal foi mudar de vida, mudar de carreira, mudar de áreas, tentar novamente e me reinventar como mulher, porque eu vi que no Brasil, para mim, na minha cabeça, eu já não ascenderia mais profissionalmente, eu não iria para mais um passo, sabe? Então, eu Entendi. E resolvi. chegando aí, o que foi assim os maiores obstáculos, a dificuldade de adaptação? E quando foi que você já sentiu que estava não, ok, já estou me adaptando? Porque tem a questão, mesmo sendo Portugal com a língua, mesma língua, né, quase mesma língua, né? É, mas tem a dificuldade cultural que eu acho, até assim, sempre que eu vou a Lisboa, né, que eu vou a Portugal, eu vejo assim o quanto a gente é diferente, né? O quanto a gente é diferente dos portugueses, né? É bem interessante isso. Uma das grandes barreiras aqui que qualquer um encontra, aí independentemente, é a questão da documentação. Burocraticamente falando, a documentação é, é o seu maior tendão de Aquiles, né? Para Sim. você viver de forma regular, né? A Decente, gente regular. regular, a gente usa o termo ilegal, mas ninguém então cometeu nenhum Sem, crime até hoje. sem status, como aqui. Aqui se diz sem status, que fica fino. Então, o nosso grande maior Sem obstáculo, status é ótimo. desafio, é conseguir a regularização, né? É lógico que você tem os seus 3 primeiros meses, depois a prorrogação para os 6 e depois você procurar viver de forma regular para contribuir com os impostos do país. Esse é um dos maiores desafios que a gente encontra. O segundo, sim, do meu ponto de vista, é a barreira cultural.
E aí a gente cai no ledo do engano. Ai, fala a mesma língua, ai, é tudo igual, ai, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não, não tem como ser. Viemos de um país diferente, a gente começa com diferenças culturais, políticas também, e climáticas, que são bem diferentes do nosso país. As estações do ano, inclusive, são fuso horário, a gente também já encontra isso. E É verdade. realmente essa aí a gente precisa se adaptar bastante. Isso eu estou falando de há 10, 8 anos atrás, hoje já tem. E a Pra, pra- mudança. eu Oi, estou aqui pensando, quanto tempo, assim, claro, isso é muito pessoal, cada um tem um ponto de vista, mas de assim, eu acho que em adaptação, né? média, 2 a 3 anos para adaptação, né? Uma regra geral, assim, se fosse a gente fosse no meu ponto de colocar. vista também, eu acho que assim, para você chegar, o primeiro ano esquece, é muito sofrimento, é muito, sabe, você não sabe onde está, a gente tem muita questão da mudança de endereço, né, porque você vai ver, tem uma coisa muito bacana que é você aprender a conviver com outras pessoas, né, então, você, aqui tem essa cultura de dividir o apartamento, então você já quebra No ali Canadá também, é. de morar com alguém no mesmo apartamento, dividir a mesma casa com gente que você nunca viu. Então você já começa assim. E o primeiro ano eu acho que ele é assim, um divisor de águas, ou você fica ou você volta. Então quando você Entendi, passa do entendi. segundo, entendeu? Para o Mas, Legal. segundo, você tem Fala aí, Raquel, Isa. mas o que é que mais é mais impactante? É o comportamento do português com os brasileiros, ou o que é? Porque eu tô num país que as pessoas são muito receptivas, aceitam. Inclusive, o meu bairro é Little Portugal, aqui, tá? E assim, Little Itália. A gente tem Tem muitos assim, half, portugueses, half, né? Polônia é grande. e canadense. Mas a receptividade, eu acompanho o grupo de Portugal, o grupo da Inglaterra e de Toronto. E eu vejo muito essa coisa um pouquinho o português fala muito, me corrija se eu estiver errado, ele fala muito no imperativo. E para a gente isso soa um pesado e desconfortável, mas talvez não seja, é o jeito deles. Eu só fui a Portugal, eu fui umas 3 vezes como turista, nunca fui morar em Portugal, mas eu vejo que tem gente que se adapta, tem gente que não, como você falou, cada história tem o seu espaço e o seu resultado de experiência. Mas o que é mais impactante é o comportamento, é mudar o nosso comportamento, como você falou, a gente é tudo. Sabe? Acha que está todo mundo em casa, gosta de contar piada, de tirar. E o português me parece mais reservado com essas coisas. é, e é. E é bem impactante, sim. Essa mudança de colocação. Colocação verbal mesmo, como você falou, ele usa o imperativo. Colocação, ele usa o imperativo. Isso choca, isso choca. A forma direta como um assunto é tratado, de forma nua e crua, sem rodeios. Então, não existe um mimimi na conversa, não existe, né? Não, Ou não. sim, ou é não, ou queres, ou não queres, como é o que se fala aqui. E isso choca, né? Eu vou falar que eu sou carioca, sou do Rio, a gente tem sempre ali, talvez um dia, quem sabe, eu vou, olha, vamos marcar, vamos combinar. Aqui ou você faz ou você não faz. Se ele se pergunta, você gosta? Ele diz, não, não gosto. É simples e direto. E ele te diz, é, anda cá, mete lá, fica aqui, não vais para aí. É sempre dessa forma e É, você é sendo grosseiro comigo, nossa, que estúpido, né? A palavra estúpido é muito usada aqui, e, usada, eu vi. ai, que estúpido, e não é uma coisa ofensiva, é do tipo, nossa, não faça isso e tal. E isso realmente tem uma barreira, e a gente acha que está sendo desprezado, que a gente está sendo impreterido, e não é a forma como eles tratam mesmo, né? De tratar uma coisa muito simples, né? Mas a gente entende isso também como um bloqueio, como uma diferença. A gente fica muito acuado no início, quando a gente chega, porque a gente tem medo de receber uma palavra dessa no meio de um monte de gente, ainda mais se for numa questão de trabalho. Mas ainda assim, Isa e Anete, uma coisa que eu quero deixar assim
muito bem direcionado, que eu acho que seria um gancho. Quando a gente migra para um país, a gente deve vir de mente aberta, porque Maravilha, É verdade. maravilha. quem está saindo da sua cultura, da sua casa, O do seu seu conforto, conforto, exatamente, a sua zona é de conforto vai ser Isso. quebrada. Vai ser exatamente. quebrada. E eu costumo dizer, conforto e privacidade, liberdade, a gente só tem na sala da nossa casa. Nossa casa, é Fora verdade. isso, fora isso, nós temos regras a cumprir e culturas para aprender, não é Isso verdade? mesmo. Então, todo ser humano que se propõe a morar no outro país, ele deveria, primeiro, entender, ler, buscar informação, como se comporta naquele lugar, o que tem, literalmente como se vive, o que come, onde vive o povo, para onde você quer mudar, você quer botar ali. E entenda, você não faz parte daquele meio Não, ainda. Você vai ser inserido, mas você tem a sua bagagem cultural e o país escolhido também tem. Então, isso é muito importante. Senão, você vai sofrer o resto da vida. E Nossa, se então a achar. gente já pulou para a segunda parte da nossa entrevista hoje, que é justamente para falar de mitos e verdades. A Isa já perguntou a primeira. A segunda eu queria te perguntar. A gente tem recebido informação, tem chegado informação para a gente das condições econômicas, né, dos problemas econômicos que a Portugal tem sofrido, que é uma coisa mesmo que é mundial, é pós-pandemia mesmo, acho que o mundo está se reajustando, ainda tem, infelizmente, a questão das guerras, tudo isso impacta muito a economia mundial. Então, a gente tem visto imagens de brasileiros morando na rua. E eu queria saber, isso realmente é constante, é um caso pontual, porque, assim, às vezes, eu sou jornalista, então a gente sabe, né? Eu vou lá, eu pego meu personagem, e aquilo passa a ser uma verdade absoluta, e é o que está acontecendo. Não, às vezes é um caso pontual. Eu queria saber de você. Eu fui a Lisboa, eu vi muito morador de rua na rodoviária. Eu peguei um ônibus para Évora, e aí lá na rodoviária eu vi realmente, mas assim, de todas as nacionalidades. Eu, na verdade, nem vi nem brasileiro, mas tinha assim, de outros países, muitos que chegam da África, né? Principalmente Exato. os países mais pobres da África. Então eu vi assim, muito morador de rua, mas não consegui identificar se tinha alguém, algum brasileiro mesmo. Mas eu queria saber de você, você que está aí sabe melhor. Olha, não é um mito, é verdade. Tem morador, sim. E tem essa mescla. O mito vai se dividir entre sendo só brasileiros, porque tem de toda nacionalidade, né? A rodoviária realmente se tornou um ponto, é uma das estações que mais distribui ali ônibus e coisa para Portugal inteiro. Sim. Então, tem aquela cobertura, mas o número de morador, a população de rua, pedintes, aumentou consideravelmente. Muito, aumentou. É uma coisa assustadora, não só morando na rua, mas pedindo nos metros, nos ônibus, nas ruas, nas zonas turísticas. E isso é uma coisa que nos assusta, né? Principalmente para um quadro econômico, tanto quanto você se preocupar. Migro para esse país, né, que é Sim. isso é um indicativo, um indicador financeiro, na verdade, que é o que a gente às vezes esquece de pesquisar antes de fazer a mudança. É, Anete, a gente entende muito que migrando para um país que paga em euro, paga em dólar, paga, a gente vai ganhar e a gente só faz a conversão, né? Ai, olha, 1 euro custa R$ 6. Eu vou mandar muito dinheiro para o Brasil, não é? Então, a Só gente que não, que só não, que que não, não. Você precisa comer em euro, morar em euro, viver em euro, né? Seu aluguel é pago em euro. Então a gente começa só a fazer a conversãozinha. Ah, e se eu ganhar 100 ou mando 50, já são tantos reais aqui lá no Brasil e eu fico com tantos. Não, não é bem assim. Essa conta não fecha. Então é importante analisar o indicador financeiro do país que você está indo. E sobre o mito que você está falando, não é mito, não. Tem aumentado sim, existe sim brasileiros, a população indiana muito grande
grande. bem numerosa, até mais do que os brasileiros. Os indianos, eles são numerosíssimos aqui, e já existe um problema, já Isso é um existe movimento recente, né, Raquel? exatamente. Do Olha, indiano como você disse, imigrando para Lisboa, né? o pós-pandemia, lógico que a gente, né, tinha a ideia de que o Brasil ia sofrer o resquício, né, Uhum, as sequelas desse uhum, fecho do comércio, da economia uhum. pós-pandemia, e logo depois a gente sendo bombardeado com essa guerra, guerras infinitas que pode não ser direta, mas indiretamente o mundo inteiro sofre, porque guerra custa muito caro. Então tem Sim, que sair os recursos têm que sair de algum lugar. A inflação subiu bastante em Portugal, como também em outros países, e Portugal tem sofrido, sim, bastante o coisa. preço da moradia também, né? O valor para locação, compra, parece que também tá. Tenho visto O muita mercado gente imobiliário reclamando. tá louco, sabe? A gente, para morar. Primeiro que a Europa já tem escassez De demográfica, moradia. geográfica. Exatamente. Já tem É, escassez geográfica, né? Vocês moram em outros. geográfica. É louco de você achar um espaço para você morar, né? A gente usa uma vela acesa para encontrar um lugar para morar. E isso encarece, é a lei da oferta e da procura. Vai encarecendo qualquer imóvel no mundo. A Europa é caríssimo de morar. E depois a gente vem agora é, com essa inflação demográfica. Então, a proporção é basicamente um apartamento para quase 30 pessoas, se a gente fosse calcular isso, né? Então, é muita coisa. E isso encarece tudo, gera um outro problema. E aí não tem espaço geográfico para tanta gente. É, e o imigrante, ele esquece de fazer esse cálculo, né? Ele esquece de fazer esse pequeno estudo. E quando chega aqui, dá de cara com isso. Ah, arruma um lugar para eu morar. Não tem como. Nem eu tenho onde morar se bobear. Você demanda um tempo muito grande. E é muito, muito importante antenar para essas situações do que é mito e que é verdade, sim, porque tem população de rua e subindo número consideravelmente, incluindo brasileiros, incluindo africanos, indianos, leste europeu, devido à guerra, o leste europeu chegou com força. Então, é muito importante analisar isso. E tem sido muito triste quando a gente vai trafegar na rua e tem uma população aumentando ali, né? E isso vai gerando Verdade. outros problemas, violência, aumento de muita Esse, coisa, esse, né? esse movimento também de morador de rua, a gente tem observado. Aqui no Rio, eu cheguei aqui no Rio, estou impressionada, impactada. Sempre teve, mas está bem maior agora. Toronto também está vivendo com esse problema de escassez, de Muito. oferta de moradia, preços astronômicos. Eu tô, Tudo isso eu tudo considero isso. mesmo um pós-pandemia, assim, infelizmente, igual passagem aérea, até hoje o preço para você conseguir uma promoção, É algo que verdade. valha, muito difícil. A passagem aérea está caríssima, caríssima. Então, é aquela coisa da readaptação, entender que, de repente, você está saindo do seu país natal, né, indo para um outro país Da para buscar uma qualidade realidade. de vida, né, padrão de vida, a nível de segurança, de boa alimentação, de tranquilidade, enfim, cada um com seus motivos, com as suas motivações, mas, de repente, são outros propósitos. E não aquele, vou para lá para fazer dinheiro e voltar para o Brasil. Eu acho que país nenhum está oferecendo mais isso, nem Estados Unidos. Nem É, Estados Unidos, exatamente. O sonho americano já está ali, ó, já virando pesadelo há Isso. muito tempo. Faz E muito tempo. não Faz é. muito tempo. E assim, E aí, é falando só. dessa questão da economia, ainda tem oportunidades de trabalho? Eu sei que você está à frente desse movimento que é o Colab, que incentiva o empreendedorismo, incentiva, orienta, é uma mentoria que vocês realmente realizam aí, um trabalho lindo. É, mas, assim, como é que está essa coisa do mercado de trabalho? Aí, Deixa eu para... só falar Fala, Isa, um fala, Isa. pouquinho. Vou deixar esse gancho. A gente decidiu fazer nosso podcast, primeira parte, segunda parte, terceira, quarta, desde da convidada seja interessante e esteja disponível. A gente vai fechar esse bloco, porque a gente está usando um Tá, temporizador, e ele vai acabar. tá, E ela vai lhe tá. responder assim, como eu sou o Silvio Santos do pedaço, tá, gente? Daqui a pouco ela
Então, gente, I'll be back soon.